aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, temos muitas coisas para falar hoje, a começar pelo STF, que parece querer interferir nas eleições para a presidência da Câmara. E por quê? Teve aí um almoço para articular uma candidatura que ocorreu na casa da ministra Carmen Lúcia. Sobre a presidência da Câmara, o DEM parece que realmente rachou de vez, de forma pública. Tem um deputado aí que falou que a amizade dele com Maia acabou. Tem mais algumas coisas sobre o Lira, sobre o Baleia Rossi, sobre algumas coisas do governo. Teve uma matéria que, inclusive, da Folha de São Paulo, que fala sobre uma reforma ministerial e que o governo está com receio de perder. Será que é verdade mesmo? Vamos comentar sobre isso. Ontem também o Dirceu deu aí uma entrevista para o Poder 360 que falou que acabou. Não dá para esperar até 2022. Tem que derrubar Bolsonaro ainda em 2021. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a declaração polêmica de Bolsonaro. Uma declaração simples que ele fez sobre a economia do país, que toda a classe política e a mídia está tentando aí criar um maior problema. Vamos falar do Dória, vai ter um tratoraço contra Dória. O povo vai às ruas para pedir que o ICMS, cara, não volte. Porque o Dória quer colocar 14% de ICMS na conta do pagador de impostos. Tem mais umas coisinhas relacionadas à pandemia. Sabe os chefes do Dória? Meus amigos... Sabe o Tedros? O Tedros tá chateado com o chefe do Dória porque eles barraram que tivesse uma investigaçãozinha lá no país. Olha só que ponto chegou, né? A OMS já tá chateada com o chefe do Dória. Tem isso, tem mais algumas coisas. Falar um pouco da mídia e mais algumas coisas nem estão lembrando aqui agora. Mas vamos começar sobre presidência do Senado. Já falando do STF. Até o Fux também. O Fux colocou aí um ex-auxiliar do Mandetta no lugar do cara que ele demitiu porque o cara fez, sabe, o que mandaram ele fazer, que foi aquela requisição de vacina. A gente vai comentar quando chegar no momento. Tem mais coisa também para falar sobre vacina. E vejam só. Conversa entre Maia e Calil foi na casa de Carmen Lúcia, ministra do STF, promovendo almoço para deputados e senadores discutirem sobre as eleições para a presidência do Senado. O que é que está acontecendo? A conversa entre Rodrigo Maia e Alexandre Calil, do PSD, sobre a presidência do Senado, ocorreu na casa de Carmen Lúcia, em Belo Horizonte. Maia e Calil almoçaram na disputa da ministra do STF em 29 de dezembro. O presidente da Câmara passou apenas 5 horas na capital mineira. Pelo apoio do PSD a Rodrigo Pacheco no comando do Senado, os dois conversaram sobre o DEM apoiar o PSD ao governo de Minas em 2022. Reunião entre Calil, Pacheco, Kassab e Otto Alencar na terça-feira avançou nessa aliança, que deve ser referendada pela bancada do partido ainda hoje. O PSD é a segunda maior bancada do Senado, com 11 parlamentares, e por isso considerado fundamental na disputa pela presidência da casa. Eu acho que a Carmen Lúcia, no geral, não tem muita coisa contra ela. Não sei se tem pedido de impeachment contra ela. Agora, a coisa é o seguinte, pessoal. A única pessoa no Brasil que pode colocar um impeachment, um pedido de impeachment contra um ministro do STF avançar é o presidente lá do Senado. E a Carmen Lúcia está fazendo almoço para discutir a candidatura do possível novo presidente do Senado, que pode blindar o STF. Aí, se a gente fala que é interferência, sabe, do STF, no Legislativo, aí o errado é a gente, né? Não tô falando nada, tô questionando. Muito estranho, né? Muito estranho mesmo, muito estranho, muito estranho. Só a nota do Globo, quase ninguém mais falou, o antagonista soltou uma notinha. O interessante foi o seguinte, se fosse o Gilmar Mendes, o antagonista soltou a nota e não falou nada, não criticou a Carmen Lúcia. Se o antagonista não criticou, é sinal que eles apoiam, porque ela até tem uma tendência a apoiar aí os lavajatistas. Agora, vocês acham que se isso daí tivesse ocorrido, por exemplo, na casa do Gilmar Mendes, o antagonista teria dito o quê? Olha só, conchavo para acabar com a Lava Jato, isso, aquilo, outro. Se o antagonista não reclamou, é porque essa candidatura aí tem cheiro que vai dar bom pro lado deles. Senão eles poderiam ter reclamado. E vai vendo. PSD junto com o DEM. E olha como é a articulação, a gente falou ontem. Eles já estão negociando o governo do estado de Minas para 2022. Falou, ó, eu vou ceder aqui e você cede de cá e aí todo mundo ganha. Essa brincadeira todo mundo ganha. Vai vendo. E vocês percebem, né? Não tem nenhuma negociação aqui com o nome envolvendo Bolsonaro. Vocês vão entender porque eu tô falando isso.
Aí avançando, tudo indica que o Pacheco vai ser o candidato aí do DEM. Inclusive o Alcolumbre já deixou isso claro, o Maia deixou isso claro. E você vê, ó, Calil se torna peça-chave na disputa pelo comando do Senado. Enquanto Arthur Lira e Baleia Rossi viajam o Brasil pela presidência da Câmara, o Brasil vai a Belo Horizonte pela presidência do Senado. Desembarcam na capital mineira daqui a pouco o Kassab e Otto Alencar. O Calil vai recebê-los em casa. O Pacheco, Antônio Anastasia e Carlos Viana também participarão do encontro. E aí você vê, né? Isso porque o DEM se esforça para atrair o PSD, segundo a maior bancada da casa, com 11 senadores. Entre as negociações, o partido propõe apoio a Calil na disputa pelo governo de Minas em 2022. Aqui é uma negociação interna. Você vê, não, sai daqui, sai de lá. Tem ninguém da base do governo nessa conversa. Não tem ninguém. Perceba como o Senado, até o momento, não tem nada do governo, mostrando... Veja como o Senado as coisas estão relativamente assim mais calmas, não está disputa, não está uma quantidade de matérias exacerbada na grande mídia. Por quê? Porque não tem ninguém representando até o momento o governo. Não tem um candidato do governo até o momento. Quando aparecer, aí a mídia vai começar a criticar. Por hora, solta a notinha, fala de planos, ninguém acha ruim nem nada. Vai vendo. E aí você vê, ó. Presidência do Senado, Rodrigo Pacheco conquista apoio do PSD, segundo a maior bancada. Isso aí foi tudo ao longo do dia, já tá certo, o PSD vai apoiar o Pacheco. Em outros partidos, a corrida ainda está indefinida. O PSDB, com 7 senadores, prevê que vai definir apoio só depois do dia 15 de janeiro. Mas a previsão é de que seguirá junto com o Podemos com 10 parlamentares. O MDB espera conquistar o apoio desse grupo para virar o jogo e minar a composição de Rodrigo Pacheco. Pessoal, olha só essa coisa, peraí. De um lado, tá o Pacheco, que é do DEM. Já conseguiu o apoio do PSD. Do outro lado tá o PSDB e o MDB, que o PSDB ainda não firmou uma parceria e o MDB também não firmou uma parceria. Sendo que o DEM, o PSDB e o MDB, eles criaram um bloquinho entre eles, já visando uma frente de social-democrata, centro-esquerda progressista social-democrata, falar assim, para até 2022, que já encaixava. Prefeitura de São Paulo, não à toa, Bruno Covas colocou um cara do MDB como vice. Rodrigo Garcia, vice-governador do estado de São Paulo, saía aí como possível governador de São Paulo, e o Dória aí visando alguma coisa a nível nacional. E eles também, você vê o Baleia Rossi na Câmara, você vê, eles já estão unidos. Agora, por que, se eles estão unidos, eles ainda não fizeram aliança no Senado? Aqui é a questão Lula. Você lembra quando eu falei em vídeos anteriores, Lula, sei lá que a eleição foi, que ele falou o seguinte: hoje precisamos comemorar. Pela primeira vez temos uma eleição no Brasil onde todos os candidatos são de esquerda. É o que está acontecendo agora. Você vê, esse pessoal não formou uma frente ampla no Senado porque eles sabem que o governo federal não tem força no Senado. Não tem uma base de senadores ao lado do governo. Então, tipo assim, aquela coisa, quem ganhar, tá bom. Quem ganhar, tá bom. Aqui é o esquema assim, ó, o melhor vença. O MDB pode tentar, o PSDB pode tentar, o DEM pode tentar, porque no fim, pra eles, são todos amigos. Isso não acontece na Câmara. Tá acontecendo no Senado. Tá vendo aí apareceu o nome de Bolsonaro em algum momento? Aí fala do PSDB. Partidos que são aliados e ainda não se aliaram. Por quê? Porque sabe que não tem uma ameaça do governo no Senado. Não tem. A chance do Eduardo Gomes, sei lá, o Bezerra levar, baixíssima. Flávio Bolsonaro a gente nem vai comentar aqui, né? Pelo amor de Deus. É zero. Zero. Se os outros é baixíssimo, é zero. Zero. E tem lá, sei lá, o Eduardo Braga, que é um pouquinho mais alinhado ao governo. É um pouquinho melhor. Mas todo mundo diz, a chance é muito baixa. Muito baixa. Então o pessoal tá aí, né? Já que é todo mundo amigo, que o melhor vença. E aí você vê, ó, o acordão de Davi Alcolumbre. Davi começou 2021 insistindo na candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Ele diz, ó, Davi começou 2021 insistindo na candidatura. Temendo a derrota do seu grupo, o senador do Amapá tentou um acordão para tirar o MDB do meio do caminho. As estratégias têm sido fazer com que o próprio Jair Bolsonaro convença os MDBistas, incluindo Eduardo Gomes e o Bezerra, líderes do governo no Congresso e no Senado, a não se candidatarem.
O MDB, enquanto isso, bate o pé dizendo que terá sim candidato e que Davi Alcolumbre é que deveria se juntar ao grupo. É aquela briguinha entre amigos. Mas você vê, ó, se Alcolumbre tá indo lá é pra tentar falar o seguinte ao Bolsonaro: a tua base é fraca, dificilmente você leva, me ajuda, impede aí que o MDB vença, vamos tentar aqui coisa e, não sei, me diz o que é que tu quer do Senado e a gente tenta botar na mesa e negociar. O poder de barganha no governo a nível do Senado é baixíssimo, 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 baixíssimo. E aí, vejam só, Renan Calheiros, dos males, algumas coisas boas acontecem. Por exemplo, o Renan Calheiros, a chance dele, ele mesmo vê que, cara, é baixíssima. Não tem como o Renanzinho, ele nem tá pensando mais em concorrer. Aí você vê, ó. Renan Calheiros trabalha nos bastidores para convencer correligionários da necessidade de se apostar em outros nomes do MDB para disputar a presidência do Senado. Mas também não é nada muito bom, não. Renan Calheiros, 3 vezes presidente do Senado, tenta voltar a ter espaço e dar as cartas na eleição para a presidência da casa. Nos bastidores, o parlamentar trabalha para convencer correligionários da necessidade de se apostar em um nome novo. Por acreditar que já não conta mais com votos suficientes para ser eleito, o Renan está fora, a única coisa boa do cenário é esse. O MDBista estaria buscando emplacar senadores de sua confiança, como Marcelo Castro e Márcio Bittar. Aí já deu meio ruim de novo, né? Da confiança do Renan. Calheiros é muito ligado a um dos nomes que já disputa a indicação do partido, o presidente da bancada, Eduardo Braga. Eu diria assim, seria o menos pior aí das possibilidades que está assim, sabe, rondando no MDB, que se diz do Gomes, do Bezerra, do Braga e da Tebet. Desses, quer dizer, o pior de todos seria a Tebet, em terceiro lugar dos piores, ali o Braga, e primeiro e segundo aí seria, sei lá, o Gomes e o Bezerra. Não sei quem seria o menos pior, ou melhor. O cacique do MDB acredita que Braga não tem força suficiente para vencer o candidato do presidente Davi Alcolumbre, o também democrata Rodrigo Pacheco. Além disso, de acordo com interlocutores, Renan Calheiros está vendo a senadora Simone Tebet ganhar espaço dentro do partido. Em conversas internas, o Baleia Rossi já teria sinalizado preferir a Tebet, por acreditar ser o nome que traz a sensação de que o partido aposta na renovação. Aí já pensou? A disputa Tebet versus Pacheco. Aí eu te pergunto, quem é o menos pior entre a Tebet e o Pacheco? E aí, vai fazer o quê? Vai vendo, vai vendo. Senado, pessoal, o cenário é triste. No Senado, o cenário é triste, né? É complicado. Vamos falar um pouco aqui da Câmara, né? Que tem mais coisa pra falar. Lá vem o Baleia Rossi fazer uma postagem, ó. Os partidos que compõem o bloco Democracia e Liberdade são... Democracia e Liberdade, né? Parece o PSOL, né? Socialismo e Liberdade. Cidadania, DEM, MDB, PCdoB, PDT, PSB, PSDB, PSL, PT, PV e Rede. Tem esquerda, centro. Eu só não entendi porque ele colocou a palavra direita, né? Direita não tem nada. É um bloco de esquerda pra valer, talvez aí com a centro-esquerda, no máximo. Diferentes que se juntam no objetivo comum, manter a Câmara livre e a democracia viva. Só balela. Aí tá lá, o Baleia Rossi. Lacrando, já aprendeu a lacrar. E aí você vê isso daqui, ó. A cor da eleição da Câmara reflete buscas da esquerda por estancar sua sangria, diz sociólogo. Presidente do Instituto Cultiva e um dos fundadores do PT nos anos 1980, Rudá Rissi, vê no apoio a Baleia Rossi sinais de um acordão que pode ser levado para 2022. Aí agora já tá falando que pode levar esse acordo? Antes não podia mais ser levado? A matéria fala um monte de groselha, ele defende o PT, aí defende Lula. Só tinha um parágrafo que eu acho interessante, que é esse daqui, ó. O PT fez movimentos por candidatura própria na Câmara e até por apoio ao Lira antes de anunciar, por margem pequena, uma adesão à Baleia Rossi, o que levou a esta falta de unidade do partido. Ele fala o seguinte, ó. O aceno ao Lira foi rapidamente seguido pela reação contrária. O estranho nisso é que ambos os movimentos partiram da cúpula do partido, onde não há conflito até onde se sabe. Deu a impressão de que se fez um pastiche de jogo político. O que está claro é um alinhamento do bloco lulista ao centrão. Lulista ao centrão. E o PT caminha para esse acordão com sinal trocado em relação à época do lulismo. Esse negócio de falar com sinal trocado, não parece aqueles cacuetes do Nando Moura? Aquele trejeito, aquela linguagem? Olha como esse pessoal tá cada dia conversando, sabe, com os mesmos termos, a mesma linguagem, estão mais iguais.
Quem diria, né? Nando Moura e o PT usando as mesmas gírias. Lá atrás, a matéria interessante só para tudo aqui, ó. Lá atrás, a ideia era que o centro estaria subordinado à hegemonia petista. Agora, é o PT que subordina sua existência a um acordo com o centro. Pessoal, a era PT acabou. A era PT chegou realmente a um fim. O PT hoje não é mais o líder de nada. Hoje existe aí uma disputa pelo poder interno dentro da esquerda. O PT hoje está subordinado a esse acordo aí de centro que é das esquerdas. MDB, DEM, PSDB, junto com a esquerda para valer, né? PT, PSOL, PCdoB e diversos outros partidos. 2021, hein? PT chegou no ponto que até um dos fundadores do PT dizem que o PT hoje é subordinado a outros partidos. Não tem mais a liderança, não é mais quem comanda o Brasil. É PT. PT deu PT mesmo, viu? Deu perda total no partido. E a gente já falou até do José Odisseu. E aí vejam só. Na disputa pela sucessão de Maia, Lira e Baleia Rossi buscam traições em blocos rivais. As traições na disputa pela presidência da Câmara de Deputados já são explícitas. Nesta terça-feira, em viagem de campanha a Macapá e Belém, o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Lira, foi acompanhado por Elmar Nascimento, parlamentar do DEM e ex-líder da Legenda, e Celso Sabino, do PSDB do Pará. Os partidos de ambos, porém, fecharam um acordo com o adversário de Lira, Baleia Rossi. O Celso Sabino, desde agosto, pelo menos, ele já vem ensaiando vários apoios ao governo, inclusive teve até uma conversa que ele poderia sair do partido, o PSDB me queria remover ele do partido. Posicionamentos complicados. E o governo espera pelo menos uns 8 votos vindos do PSDB nas eleições, enfraquecendo ainda mais o bloco da esquerda. E você vê, né? Peraí, o cara foi junto com Elmar Nascimento. Gente, o Elmar, mais do que tudo, ó, ele já foi líder do DEM e o Elmar, ele era um dos candidatos do Maia. Olha o ressentimento que o cara tá do Maia. E o Elmar é da Bahia, é do DEM baiano. Aí diz, ó, os partidos de ambos, porém, já fecharam acordo com o adversário do Lira, Baleia Rossi. E a conversa tá que o DEM tá bem rachado internamente. Aquela coisa. Uma parte quer tá mais alinhada com o governo, outra parte assim, cara, não dá mais para aturar o Maia e se alinhar com a esquerda. Aí você vê, ó, em caráter reservado e aliados, ambas as candidaturas afirmam já ter conquistado defecções em pelo menos 10 partidos. Lira adota a estratégia de negócio no varejo, contando com o apoio de parlamentares individualmente. Já Baleia Rossi vem conseguindo obter vantagem com as lideranças e direções partidárias. Até agora conseguiu montar um bloco maior. Baleia Rossi, ainda que perca, tem a questão aí da mesa diretora. Baleia Rossi está jogando para ter aí uma ampla margem e controle da mesa. Já o bloco do Lira está jogando realmente para vencer a Câmara. E tudo indica que vai vencer. Ainda que a mídia fale diferente e tentou plantar uma notinha aí na Folha de São Paulo. Uma matéria muito estranha, que a gente vai comentar com ela só pela manchete, mas já chega lá. No ano passado, foi discutida a possibilidade de abreviar a suspensão. Como os deputados decidiram apoiar Lira, essa ideia se tornou inviável. Bivar disse ao Globo que irá processar por infidelidade partidária quem defender o voto abertamente em Lira ou articular por ele. Vejam só, né? O PSL vai fazer questão fechada. Quem votar contra ostensivamente corre risco de ser processado por indisciplina, afirmou. Cara, olha que absurdo. Olhem o absurdo. O deputado, se ele apoiar o Lira, ele vai sofrer um processo do próprio partido. Por quê? Porque ele não pode. E a matéria, eu não botei aqui o pedaço. Os deputados bolsonaristas que estavam suspensos, até se cogitou remover a suspensão, voltar, poder ter os seus direitos, sabe, retomar os seus direitos, mas não poder ter mais. Além de não ter os direitos, poder ter de volta os direitos, ainda correm o risco de serem processados pelo partido. Olha como são as coisas, né? Olha como são as coisas. Olha a dificuldade que o governo tem o tempo todo. O governo diga assim, os bolsonaristas, né?
Cara, é desde 2019 apanhando todo dia. É uma minoria pequena que, cara, é difícil. É difícil, sabe? Tem vezes que assim, que até falo assim, cara, dá vontade de exigir um pouco mais dos deputados, mas quando eu penso, pô, primeiro mandato dos caras, todos os problemas que estão tendo com o PSL, cara, é difícil. É difícil a situação. E aí o Almar Nascimento, ele veio a público, deu uma entrevista para o antagonista e falou o seguinte, ó, eu não quero mais relação com o Rodrigo. Menino, cortou, hein? Rodrigo Maia, você tá tendo um problema com relações sério, hein, amigo? Você aí tá tendo problemas sérios de relacionamento. Agora é com o Almar Nascimento, né? Você entende o que eu tô falando, né? Mas tudo bem. Almar Nascimento, do DEM da Bahia, disse ao antagonista que não quer mais manter contato com o atual presidente da Câmara. Em sua primeira entrevista, após confirmar o rompimento com o grupo de Rodrigo Maia e decidir apoiar o Lira, o deputado Almar Nascimento, do DEM da Bahia, eu tô falando da Bahia por um motivo, vocês vão entender por que eu tô frisando que ele é da Bahia. Ele disse para o antagonista que não quer mais manter contato com o atual presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Olha só, eu não quero mais relação com o Rodrigo. A vida é feita de escolhas e ele não foi correto. Eu me considerava o cara mais chegado a ele, mas não quero alimentar isso, nenhum rancor. Por telefone, ele estava viajando com o Lira, em busca de apoio, blá blá. E ele fala o seguinte, ó, o candidato de Rodrigo Maia sempre foi ele mesmo. Até o último segundo, até a hora que o STF realmente falou, ó, não pode, ainda era o Rodrigo Maia. Ainda que ele ficava, né, dando de onde de João sem braço. Rodriguinho. Esse aí você não pode demitir, hein? Esse daí você não pode demitir. Você sabe o que eu tô falando. E aí, olha só a matéria. Isso aqui vale um comentário, mas não é essa. É uma matéria da Folha de São Paulo. É um assinte que a Câmara tenha sua presidência disputada por Arthur Lira. Vou mostrar um parágrafo da matéria do antagonista que é uma repercussão de um editorial do Estadão. Eu falo o seguinte, ó. Com essa candidatura, a presidência da Câmara, Arthur Lira e Bolsonaro fazem movimento oposto ao da Lava Jato, transmitindo a mensagem de que na política tudo deveria ser tolerado, não importando a lei ou a decência. Esse é um trecho que está na matéria do Estadão. O Estadão fez uma matéria nas últimas horas mesmo, saiu no início da manhã, sei lá, 1 hora antes de começar a gravar, saiu umas 6 e pouca da manhã, 5 e pouca da manhã. Fizeram um editorial grande, não colocam o nome do jornalista, nem nada, só para criticar o candidato do governo. Beleza, eu concordo com vários pontos. Lira não é flor que se cheire, Lira tem vários problemas. Tem aí, né, a justiça no pezinho dele. Agora, minha pergunta é o seguinte. E o Baleia Rossi? Ele é a salvação? Quer dizer que o Baleia Rossi é a renovação da política. O Baleia Rossi é a renovação da política, será que é isso? Será que a gente vai ver amanhã o Estadão lançar um editorial contra o Baleia Rossi? Ou será que isso daí se junta a algumas outras matérias que saíram ao longo aí dos últimos momentos para tentar começar a queimar a chapa do governo a todo custo, porque é do interesse desse pessoal, né, que o bloco da esquerda vença. Será que é por causa disso? E aí, vejam só, tava falando direto da Bahia, porque vamos falar da Bahia, ainda nesse âmbito aí. DEM, a encruzilhada entre a adesão ao governo e a rivalidade em 2022. Olha o que eu tô falando para vocês há alguns dias. Pessoal, parece que a política brasileira vem se reformulando em 2 grandes blocos, que é basicamente o seguinte: você quer ter sua imagem associada ao presidente Bolsonaro, ou você quer ter sua imagem não associada. Se você vai ser oposição, talvez não seja. Aí fica naquela, né? No meio ter banho-maria. Olha o título. Aderir ao governo ou rivalidade. Só tem 2 opções. Está se desenhando esse cenário. Bolsonaro tenta atrair partido para sua órbita e assim evitar a construção de uma frente ampla de oposição nas próximas eleições. De olho em 2022, o DEM tem intensificado conversas com diferentes frentes. As negociações abarcam desde a possibilidade de uma candidatura própria nas próximas eleições, a uma fusão da legenda com o PSL, passando ainda pela avaliação sobre se seria mais vantajoso apoiar Bolsonaro ou um adversário daqui a 2 anos. E olha que interessante, vocês lembram
que em outubro do ano passado, acho que foi dia 17 de outubro, se eu não estou com a memória ruim, se eu não comi muito queijo, que teve o vazamento do áudio do delegado Valdir. Não foi só o Valdir, tinha o Valdir, o Francisquini, a Dani Pimentel, que o Francisquini já alertava do problema que o DEM estava negociando possivelmente uma fusão com o PSL e eles iriam ficar sem nenhum fundo partidário. Olha a Veja aí comentando sobre isso, parece que esse plano aí de uma fusão não desapareceu por completo. O Bivar só está preocupado com poder. Ele quer poder. Ele já viu que dinheiro não é poder. Para a adesão a Bolsonaro ser formalizada, porém, ele diz, né, que nenhuma das opções está descartada e o presidente e seus auxiliares já foram informados sobre isso. Mas, para aderir ao bloco de Bolsonaro, há algumas condições. A principal delas seria uma mudança de postura do presidente com o abandono do radicalismo e uma moderação em questões diplomáticas, ambientais e relativas à pandemia. Dadas as últimas declarações de Bolsonaro, não há sinais concretos de mudança. Mesmo assim, ACM Neto, conhecido pelo seu pragmatismo, foi ao encontro do presidente, que falava que ele foi lá tomar um café da manhã junto com o Bolsonaro, conversar. O Bolsonaro falou, cara, a gente sabe que o Bolsonaro não vai mudar isso daí. Zero chance. E aí fala o seguinte, ó. Há diferentes visões sobre a aproximação. Do lado governista, a avaliação é que o sucesso do projeto eleitoral do Neto de virar governador em 2022 passa por ganhar o apoio do governo, garantir investimentos públicos na região e fisgar parcela do eleitorado baiano que rivaliza com o PT. O provável adversário do democrata é o senador Jacques Wagner. Os petistas não vão apoiá-lo. Qual opção tem? Pegar os eleitores de Bolsonaro. E aqui, como baiano, eu vou contar para vocês. A política baiana, ela deve ser bem similar ao que acontece no Maranhão, deve ser similar ao que acontece no Alagoas. Alagoas, que o Collor tem força, né? Acho que é a família do Collor no Alagoas. Deve ser similar ao que acontece lá no Ceará, família lá do Ciro Gomes, Ferreira Gomes. O que acontece na Bahia? Lá na Bahia, a gente sempre teve a força da família Magalhães. Os Magalhães. Lá do ACM, lá, né? O avôzinho do ACM Neto. O ACM tinha até o filho dele, o Luiz, tinha tudo aí pra herdar, né? O trono da família, mas o cara faleceu no passado. Foi uma lástima lá e tá apostando todas as fichinhas no ACM Neto. Era novinho, era promessa, vem naquelas conversas e vem ganhando muita força na política. Só que, ao redor da família ACM na Bahia, a gente sempre teve alguns nomes. O Embaçaí, tinha o César Borges, quem mais tem agora? Paulo Souto. E o Paulo Souto era, inclusive, o candidato nas últimas eleições. Cara, na Bahia, se você perguntasse pra todo mundo, essa maioria, cara, quem era Rui Costa? Ninguém nem sabia que era Rui Costa. Não, desculpa. Eu acho que isso, na verdade, foi em 2000 e... Não sei se... Não, na verdade foi em 2014. Foi 2014. Quem era Rui Costa em 2014? Ninguém tinha ouvido falar em Rui Costa. Assim, era certo que era Paulo Souto. Tava todo mundo certo como o sol que Paulo Souto ia vencer. Chegou no dia da eleição. Rui Costa levou no primeiro turno. E todo mundo ficou assim, cara, o que tá acontecendo? A família Magalhães não tem força nem pra eleger. Agora, Paulo Souto, que já é conhecido na Bahia inteira, o cara não foi eleito. Então, essa história aí de que a Semineto precisa do eleitorado bolsonarista para vencer é a mais pura verdade. Porque só com a força que os Magalhães têm na Bahia, mais o cara não leva. Então, se ele realmente estiver pensando demais nele, no poder dele e a família Magalhães, cara, para vocês terem ideia, a Globo de lá, sabe a Rede Bahia? Sabe quem é a família que é dona? Então, se ele realmente estiver pensando, ele pode pensar nesse lado. Não, vou apoiar Bolsonaro aqui, tentando ver se eu consigo um apoio para o governo 2022. E aí, quem sabe, a gente fecha aqui junto com o governo, uma outra ala. Então, isso daí pelo lado do governo realmente pode ter. O governo não está tão aleatório assim, não. A matéria da Veja tem uma certa base. E depois fala o seguinte, ó. Diante das turbulências, chegou-se a aventar a possibilidade de que Maia poderia deixar o DEM. Por ora, a seda vem sendo descartada, mas o presidente da Câmara é um dos defensores da ideia de que o seu partido faça uma fusão com o PSL. As tratativas começaram no ano passado, logo após o presidente Jair Bolsonaro ter rompido com a legenda.
A Semineto já se reuniu com Bivar e Antônio Rueda, os caciques da legenda, mas as negociações estão travadas por dois motivos. Primeiro, a possibilidade de Bolsonaro retomar ao partido, o que impediria a aproximação do DEM, e o fato que nenhum dos dois lados topa ceder o comando e dar uma nova cara à agremiação que será formada. Ninguém quer perder a liderança, nem o Bivar, nem o ACM Neto. Então tá meio complicado. Agora tem que lembrar também o seguinte, Bolsonaro tá correndo por fora, já falou que até março, se o Aliança não sair do papel, ele vai achar um partido, porque ele já quer criar condições para pelo menos colocar aí um governador, pelo menos uma pessoa para poder disputar e já ir trabalhando numa candidatura. Pra você ver, né? E aí? Vai se alinhar um governo ou vai ficar contra? Esse novo formato da política vai ficar de que lado? De que lado será que o ACM Neto vai querer escolher, né? Posicionar o DEM. E aí, olha só essa matéria. Foi a matéria mais longa que eu vi no dia de ontem. Não trouxe a matéria, não trouxe nada. Só vou trazer a manchete. Matéria trata de nomes, de cargos, dança das cadeiras, coloca emoções, opiniões, fala de tudo. Cara, a matéria é gigante, gigante mesmo. E a manchete é o seguinte, ó. Com novos apoios à Baleia Rossi na Câmara, Bolsonaro paralisa reforma ministerial. Receio no governo é que siglas como Solidariedade e PTB, hoje com Lira, mudem de lado na eleição da casa. Gente, segundo pedaço aqui, eu acho muito difícil. Até pode ter uma parte, mas cara, não. Mas você pega aqui a manchete zona, peraí. Novos apoios. Qual é o novo apoio? O PT? O PT já era esperado. Ah, o pessoal da esquerda, eles já eram todos esperados. Cidadania, Rede, eram todos esperados. MDB já é o do próprio Baleia Rossi. Então o DEM, o PSDB, já tá tudo esperado. Não tem nada. Aí a matéria disse que o governo, basicamente, com medo de perder, está freando uma reforma ministerial porque está com medo de perder. E aí, caso perca, em vez de dar cargos de ministérios para o famoso centrão, o pessoal que está na base do governo, vai dar para o bloco do Maia e da esquerda. Segundo interlocutores do Planalto, não procede em nada essa matéria. É só uma matéria extremamente tendenciosa da Folha de São Paulo, visando interferir nas eleições para a presidência da Câmara. Só isso que eu posso falar. Matéria gigante, pega lá, dá uma olhada. Algumas coisas dentro da matéria até podem ser verdade. Uma dança das cadeiras internas, que assim, que vai sair o ministro X para entrar o ministro Y, que está no mesmo bloco lá de apoio ao governo. Até pode ser. Mas o restante, segundo interlocutores do Planalto, não procede. Não procede. Mudando agora um pouco de assunto, vejam só. O Dirceu ontem deu aí uma entrevista e falou o seguinte, ó. Não podemos esperar até as eleições de 2022 para remover Bolsonaro do cargo de presidente. Ele falou o seguinte, ó. Em artigo publicado nesta terça-feira, o petista, né, José Dirceu, defendeu que Bolsonaro seja removido do cargo. Não há mais dúvidas. Bolsonaro e seu bando não podem e não devem continuar governando o Brasil. É preciso impedir a marcha acelerada do governo em direção ao suicídio nacional, afirmou o condenado pela Lava Jato em trecho do artigo do site do Poder 360. Não podemos esperar por 2022 para derrotar este desgoverno. Nossa tarefa principal em 2021 é remover Bolsonaro do cargo de presidente de forma legal e constitucional. Mobilizar o país para a vacinação e para um plano de emergência que evite uma catástrofe social, já que em nossas portas, com o aumento do desemprego, da pobreza, da inflação e fim do auxílio emergencial. De imediato, devemos barrar todas as suas iniciativas no parlamento e recorrer ao judiciário para obrigá-lo a vacinar a população e respeitar a Constituição. Impedir que continue aparelhando as instituições e venha controlar a mesa das duas casas legislativas. Bolsonaro não pode vencer as eleições nem no Senado, nem na Câmara. Quem diz aí é o José Dirceu. Tá vendo, né? Dirceu está preocupado com o candidato do governo. Isso é bom, né? Me faz acreditar que o Lira não vai ser tão ruim assim, mas vai ser ruim. Falo mais uma vez, pessoal, Lira, em algum momento, vai decepcionar. A única certeza que eu tenho é que o Baleia Rossi é o candidato do PT, então eu acho que é pior. E aí vejam só, né?
Depois o Disseu aí, dando uma chorada, reclamada, o Bolsonaro falou o seguinte: ó, meu amigo, vai ter que me aturar até o final de 2022. Isso é, se não tiver nenhum impeachment, né? Mas aí, principalmente a imprensa, vai ter que me aturar. E nessa entrevista, Bolsonaro fez uma fala que foi a maior comoção nacional por uma besteira absurda. Você vê que o pessoal não quer entender o que foi dito. Aí você viu, na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores em frente ao Palácio do Planalto o seguinte: o chefe do executivo garantiu que só sairá do cargo de presidente em 2022, quando acaba o seu mandato, desde que não ocorra um processo de impeachment. Até lá, a imprensa terá de aguentá-lo, disse o Bolsonaro. E ele fala o seguinte, ó: o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda. Tá, teve essa pandemia aí, potencializado pela mídia que nós temos. Essa mídia é sem caráter, disse Bolsonaro. Falou isso daí. Gente, isso aqui não tá claro, que é o seguinte: pô, a gente queria ter, mas o orçamento do governo tá curto, não dá pra fazer nada. Eu queria fazer mais coisas, mas não dá. Não tá claro que ele falou isso daí. Mas não. Aí o pessoal fala: Bolsonaro mostra que ele destruiu a economia, Bolsonaro mostra que ele não tem capacidade para ser presidente, Bolsonaro renuncie. Aí chorou a Dani Pimentel, MBL, Cajuru, Folha de São Paulo, Estadão, Antagonista, Veja, O Globo, todo mundo chorando por causa da fala de Bolsonaro. Tabata Amaral, Ilona Zabol, todo esse pessoal da esquerda, cara, sabe aquela lenga-lenga, aquele lero-lero chato. Aí você vê, né? Vê o Guedes, para desenhar. Bolsonaro só reforçou a importância do teto de gastos. Para o ministro, né, o Paulo Guedes, o presidente, ao falar que o Brasil quebrou e ele não pode fazer nada, se referia ao esgarçamento das contas públicas. Não tem dinheiro. A fala de Bolsonaro, diz Guedes, apenas reforçou a importância do teto de gastos ao reconhecer a gravidade da situação nas contas públicas. Tem um orçamento, tem uma conta, ele não pode extrapolar o teto de gastos. O presidente, com a fala dele, estava se referindo ao setor público, a gravidade da nossa situação fiscal. O setor público quebrou. Acabou, cara. Tá resolvido. Quando entra a turma para arrumar tudo, que somos nós, cai um raio na gente, que foi essa pandemia que nos obrigou a gastar mais um monte de dinheiro. O setor público está quebrado. Essa foi a fala do presidente, que mostra compromisso com o teto de gastos. Mas o pessoal teimou em distorcer a fala do governo. O ministro disse que a economia voltou em V e que já mostra a recuperação. Estamos retomando o crescimento. O setor privado está decolando de novo, enquanto o público está reparando os excessos do passado, diz o Guedes. O pessoal parece que não consegue entender as coisas, cara. É o tempo todo isso jogando contra o Brasil. E aí vem lá o Ciro Gomes. Dá uma aula de economia de como inflacionar o país, né? Vejam só. E o engraçado dele não é nem ele, foi o Luciano Huck depois. Brasil quebrado? Saiba que o Bolsonaro pode fazer para recuperar a economia. Ciro Gomes vai ensinar. Primeiro, autorizar o Banco Central a comprar títulos do Tesouro Nacional e criar um fundo de investimento em infraestrutura. Depois, passar o pente fino em 300 bilhões de renúncias fiscais. Locadora de veículos como a Localiza tem renúncia fiscal. Tudo clientelismo, suborno e corrupção. Já tá chamando o Salim Matar de corrupto. Ciro Gomes. Taxar lucros e dividendos empresariais. É só Brasil e Estônia, tem isso, aquilo, outro, né? Beleza. Aí agora que ele vem. Olha, as melhores soluções estavam no final. Botar imposto sobre herança. Vamos taxar as heranças. Você, se seu parente aí, parte dessa pro melhor, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, ele acha ruim que o Brasil só cobra 4%. Ele dá um exemplo, os Estados Unidos cobram 40%. Ciro Gomes. Um trabalhador do aplicativo paga IPVA de moto, enquanto o Huck e Dória, que compra um jatinho subsidiado com dinheiro público, não paga IPVA do jatinho. Também não é cobrado de helicóptero e lancha. Beleza. Mas é só o quê? Só aumentar imposto? Sabe, será que diminuir imposto? Você pode até criar um imposto novo, mas você depois, sei lá, você cria um novo para jatos, helicópteros, pra você baixar o valor para Luciano Huck, esse pessoal. Outra coisa, só criar um imposto a mais significa que vai melhorar? Porque, por exemplo, às vezes você cria um imposto desse e alguém pode ficar assim meio retraído, descontente para fazer uma compra dessa. E, gente, é por nada não. Você comprou um helicóptero, acaba ganhando a indústria da aeronáutica, que é um gasto absurdo, vende um monte de gasolina, aí é um piloto de helicóptero que vai conseguir um trabalho novo, um mecânico de aeronaves, o pessoal que produziu, os mecânicos que produziram, é toda uma linha. Então esse pessoal que também compra, faz essas compras caras, pô, a economia gira.
Isso daqui é solução? Só aumentar imposto para aumentar imposto? Ou é só uma fala genérica de alguém que está tentando dar uma lacrada? Aí depois vem, ó. Se cobrarmos 0,5% a 1% sobre grandes patrimônios acima de 20 milhões. Vamos colocar mais impostos sobre os ricos, o que nunca deu certo na história do mundo. Imposto de renda progressivo, diversas coisas, mas não lembro muito falar sobre isso. Depois tem, ó, revogar o teto de gastos. Não, vamos tirar, vamos gastar e seja o que Deus quiser. Vamos aumentar o quê? O débito do Brasil? É isso? Aumentar a dívida. A solução é aumentar a dívida. Aí depois fala um monte de coisa, sabe? Aí, e um dos pontos para dar certo, ó. Bolsonaro assumir sua total incompetência e renunciar. Ai, meu Deus. Lacrou, Ciro. Lacrou, sabe? Aí vem lá Luciano Huck. Boa, Ciro. Concordo contigo. Sou a favor de uma maior tributação sobre herança. Também defendo o imposto tipo IPVA sobre aeronaves e barcos. Seria o primeiro a pagar, é o justo. Mas creio que dá para fazer tudo isso de forma construtiva, resgatando a serenidade e a confiança no país. Ai, meu Deus. É a vontade, sabe, de conseguir um biscoitinho para tentar se viabilizar para 2022. Esse é o Luciano Huck. E aí, vejam só. Partido Ciro Gomes, que tá querendo que a economia volte. O senador Everton, que é do PDT, senador, apresentou um projeto que prorroga o estado de calamidade por mais 180 dias. A proposta é muito importante para o Brasil. O texto vai permitir gastos na área de saúde para comprar, por exemplo, vacina. Possibilita também a prorrogação do auxílio emergencial de R$600. Quando, ó, o teto de gastos, o orçamento, tá complicado, a gente não tem mais dinheiro em caixa. O que o PDT Ciro Gomes quer fazer? Vamos gastar mais dinheiro. Não, mas nosso problema é dinheiro. Não, a gente vai gastar dinheiro, porque do gasto do dinheiro vai vir mais dinheiro. É inacreditável a matemática dessa gente. E isso daqui é uma coisa que o governo faz para tentar economizar e tentar recuperar, sabe, as contas públicas. Mas isso daqui ninguém fala. Isso aqui a esquerda não fala. E vejam só, essa matéria foi de anteontem, mas eu não falei no vídeo ontem que não deu tempo. E vejam só, o governo vai cancelar o Bolsa Família de beneficiários que doaram mais de 2 salários mínimos na eleição municipal de 2020. Pô, tu recebe Bolsa Família porque tu tá na pindaíba e tu doou mais de 2 salários mínimos? Como que isso é possível? E o Leonardo Coutinho fala o seguinte, ó. A Polícia Federal poderia fazer algo mais. Cruzar CPFs de doadores sem a capacidade financeira, seus CEPs e quem são os beneficiados. Vão achar quem o crime organizado financia. Não só nesta eleição, mas na de 2016 também. Já pensou se faz isso? Ele diz, ó. Em 2016, foram identificados 300 mil casos de pessoas que fizeram doações sem capacidade financeira, como se vê no link abaixo. E tá lá, ó. Terceiro, juntos, o TSE, Justiça e a Receita podem dar um golpe fatal nas milícias e organizações como o PCC, que há tempos deixou de ser uma gangue de cadeia para atuar como organização de crime transnacional. Isso significa que o tráfico virou meio. O fim é dinheiro e poder. Já pensou se o governo faz isso? Mas ninguém comemora, né? O governo, olha que marotagem. Rapaz, como é que tu ganha tão pouco e tu doa tanto? Tirou esse dinheiro de onde? De onde? Isso aí, gente, às vezes não é nem o que sim, o cara não precisa do Bolsa Família. Às vezes é o seguinte, chega, esse pessoal aí, miliciano, dá o dinheiro na mão do cara, pro cara doar, sabe? Dá dinheiro em espécie, fala assim, pega esse dinheiro, deposite no banco e você vai fazer uma doação pro fulano X, porque eu tô mandando. Isso é um grande problema. Milícia e o tráfico. Não é o cara que já tem, assim, ele tem muito dinheiro e o Bolsa Família é um extra. Não acho que é isso não é só isso não, amigo. Não é só isso não. Aí é uma lavagem grande, é o que o tio tá falando. Foro de São Paulo aí, tá no meio, a Farc e tudo mais. E aí vejam só, governo falando, contas públicas, a economia tem que voltar, tem que acelerar. Aí tá lá o Rio de Janeiro fazendo o quê? O Eduardo Paes quer cobrar taxas do Uber. O desafio no caso do Uber é que não conseguimos controlar a quantidade de carros que estão usando e sobrecarregando a via. É preciso pensar como cobrar pelo uso da via, disse a secretária de transporte. Não, vamos ter que cobrar, vamos ter que colocar imposto. Vocês acham que quem vai pagar por isso? O cliente ou o motorista do Uber? O cheirinho aqui é que vai ser ambos.
E quem vai mais se prejudicar vai ser o motorista do Uber, no final das contas. Soluções mirabolantes dos políticos brasileiros. E aí outro que destruiu a economia não do estado, mas do país, porque São Paulo é a locomotiva do Brasil, sabe? O maior PIB em termos de estado do país é o de São Paulo. A capital em si, só São Paulo, a capital, tem o segundo maior PIB do país, só perde pro estado inteiro, pra vocês verem. Ou qualquer outro estado, se você pega o estado do Rio de Janeiro e compara só com a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem um PIB maior. E aí o Dória quebrou todo mundo, a arrecadação caiu, ele tem que achar dinheiro porque ele aumentou os gastos com marketing e propaganda, aumentou em 69%, então o Dória tem que dar um jeito. Qual foi o jeito do Dória? Vamos aqui trazer de volta o ICMS. Vamos encarecer tudo. E aí os produtores rurais de São Paulo falaram, cara, não dá. E eles então vão convocar um tratoraço contra o aumento do ICMS. Falou, cara, não dá. Vai ficar inviável produzir ou vender. O consumidor vai sentir uma pancada no bolso, uma pancada. Eu, Renato, falo o seguinte, ó. Olha só, conhecendo o Dória, conhecendo quem são os chefes do Dória, olha só o que ele diz. O aumento do ICMS em São Paulo, a pedido dos comunas, é mais um golpe do calça colada no Brasil. Se o assunto avançar, o impacto será brutal numa economia que já está combalida. Segundo, o setor agro, carro-chefe do PIB, será um dos mais afetados e a conta, como sempre, será dos 210 milhões de brasileiros. Se o assunto vigar em São Paulo, o seu estado poderá ser o próximo, gerando um efeito cascata por todo o Brasil. Gente, o Brasil é o celeiro do mundo. Já pensou se isso der errado, começa a quebrar, leva a fazenda à falência? Tem um pessoal aí que tá doido pra comprar o Brasil, né? Doidinho, doidinho, doidinho. E tá lá o Dória, né? Funcionário do mês. Deve ter o quadrinho lá, funcionário do mês. Aí pegar até uns esparadrapos assim, botar assim no olho. Dória. Daqui a pouco ele faz uma plástica, botar uns botox assim pro olho ficar esticado, né? Brincadeiras à parte. Olha só, pessoal, isso é sério. Isso é muito sério mesmo. E aí o pessoal convocou, aqui são todo o pessoal do trator, isso aqui é orgânico. Fiquei até triste ontem porque eu vi muita gente aí do meio político, desde o político até as camadas mais baixas, querendo se aproveitar da situação, colocar outras pautas, colocar um fora Dória, sendo que quem organizou foram os produtores rurais. E o negócio deles é o ICMS. Cara, tem outra pauta organizando outra manifestação. Deixa os caras lá lutar pelo ICMS. Isso aqui é pra ontem, porque isso vai impactar o Brasil inteiro. Não vai com muita pauta diferente, não tenta surfar em cima, porque isso aqui é muito sério mesmo. E vai ser dia 7. Ainda que você não tenha um trator, pessoal, deem apoio. Isso aqui é pelo Brasil. Isso daí é pelo Brasil, cara. Na hora que o preço do teu supermercado aumentar aí 20%, 30% da tua feira, tu ficar, meu Deus, e agora? E agora? Aí não vai lembrar, poxa, eu não fui naquela manifestação, deveria ter ido. Isso aqui é muito sério, pessoal, muito sério mesmo. E aí aqui eu não vou mostrar para vocês o vídeo, mas vejam só. O Marcelo Freixo, ele deu uma palestra, não vou passar porque o vídeo tá com uma qualidade muito ruim de áudio. Mas por isso o pessoal botou legenda. Vocês podem achar lá, eu compartilhei no Twitter. A Cláudia Wally trouxe, a Renatinha, que eu sempre trago aqui em vídeo, também compartilhou. A própria Bárbara, compartilhou lá o vídeo que a Renata trouxe. Mas é o quê? O Marcelo Freixo está falando, gente, a economia é um grande problema? A economia vai trazer um problema pior que a pandemia, pior que esse vírus. Temos que retomar a economia. Não podemos só ficar em casa. Porque aquele trabalhador que ganha 2, 3 mil, ele vai trabalhar? Como é que ele vai sobreviver? Aí você vê, peraí, isso daí é tudo que Bolsonaro estava falando desde março? Mas Bolsonaro aí é um gênio, sabe o que é, né? Não liga para a vida das pessoas. Agora, quando é o Marcelo Freixo, não. Tudo bem, tá liberado, pode falar à vontade. Olha a hipocrisia dessa gente. Olha a hipocrisia dessa gente. Foi a vez do Marcelo Freixo falar que temos que nos preocupar com a economia. Vejam só, né? Outra coisa que espantou também ontem, matéria aí que inclusive trouxe foi saiu na Gazeta Brasil, quem trouxe foi o deputado federal Daniel Silveira, e o Daniel fala o seguinte, ó: uma trabalhadora portuguesa da área de saúde veio aí passar dessa para melhor, assim espero de verdade,
2 dias depois de receber o produto da Pfizer. 41 anos tinha. Vejam só. Teve aí uma passagem súbita em casa no dia do Ano Novo. E aí fala o seguinte, ela passou, teve uma passagem súbita, coisa lá. Sônia, mãe de 2 filhos, que trabalhava no setor de pediatria no Instituto Português de Oncologia do Porto, não teria sofrido qualquer efeitos secundários após receber o produto, logo após. E aí o pai fala o seguinte, ó. Ela estava bem, ela não teve nenhum problema de saúde, ela tomou o produto, não apresentou sintomas. Eu não sei o que aconteceu, eu só quero respostas, eu quero saber o que causou esse incidente. Acho que todo mundo quer saber, mas é muito estranho, né? Muito estranho mesmo. Enquanto isso, falando sobre produtos, o Iver, sabe o Iver? Não fala todo, né? Vejam só, o New York Post diz, ó, produtinho aí barato, tudo. Pode combater aí, ajudar a combater os óbitos em até 80%. Quem trouxe foi o New York Post. Não é nenhum site, blog, direito, nem nada, viu? Olha aí. E aí o Marvel Robô fala, ó, olha aí o que a imprensa nacional tenta esconder de vocês. E aí o Pedri fala uma coisa, ó. O maior negacionismo de todos foi dar as costas ao único tratamento que estava salvando vidas em plena crise. O remédio polêmico, que não pode falar. Este absurdo tomou contornos dramáticos quando as Big Techs resolveram censurar qualquer pessoa no mundo que fosse a favor do tratamento precoce. E aí você vê Bolsonaro vem a público mais uma vez para defender o Iver, esse remédio. Posta dados, números oficiais. Ele fala o seguinte, ó, tabela do OMS de 4 de janeiro de 2021. Nota-se a baixíssima taxa de óbitos em países africanos. No Brasil são tanto por milhão de habitantes. No programa de distribuição em massa do Iver, pode ser a responsável pelo número baixo. Uma das possíveis caças, desde 95, o controle lá, eles usam bastante esse medicamento desde 95. A conceituada revista científica internacional atesta que o medicamento, sabe, outro lá, anitazol, blá blá blá, é capaz de reduzir a carga viral em pacientes infectados, sabe o quê? Saiba mais em... E aí coloca, inclusive, o Marcos Pontes. E na boa, não teve nenhum político do Brasil, nem nossos deputados, na boa, que lutou tanto pela vida das pessoas como o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mesmo sabendo que a mídia ia ridicularizar ele, ia chamar de maluco, de conspiracionista, de tudo, tava lá ele, firme e forte, parou, cara... Esse daqui fazia live, levava a caixa, botava a caixa no poço, ia pra manifestação o tempo todo para o brasileiro saber do que estava acontecendo. Teve um cara que não liga para a própria imagem, não liga para a própria biografia. É esse homem aí. E aí vejam só, na área de saúde, o Fux agora resolveu contratar o auxiliar do Mandetta para assumir a Secretaria de Saúde no STF. Ele demitiu Ele convidou o Anderson de Oliveira, que é o auxiliar de Mandetta, para chefiar a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde da Corte. A troca acontece dias depois de Fux determinar a exoneração do médico Marcos Polo Dias Freitas, então responsável pela área, após pedir para Fiocruz reservar 7.000 doses. E o Will Dias, o Marcos, né, ele falou depois da demissão, falou que ele jamais realizou nenhum ato administrativo sem a ciência e anuência de seus superiores. O Fux sabia de tudo. E aí, cara, por que fez o que fez? A gente sabe por quê, né? Tudo bem. E aí, meus amigos, ontem tivemos uma declaração polêmica para falar, né? A Elba Ramalho falou que tudo que está acontecendo agora, sabe, é assim para meio que destruir os cristãos. E rapaz, não vou falar que nem sim nem que não, né? Mas quem sou eu para desmentir a Elba Ramalho? Quem sou eu para desmentir? Aí a esquerda ficou com raiva. Falou, né, que os comunistas, diz que os comunistas criaram o que a gente vem vivendo para destruir os cristãos, desculpa. Aí vem a Manuela Dávila, ó. No meu caso, que sou comunista e cristã, devo me autodestruir em 5, 4, 6. Espero que ela cumpra a promessa. É que é uma grande piada, né? Comunista e cristã, na mesma frase, não tem como. Não existe cristão comunista. Não existe. Zero. Beleza? Zero. Aí tá lá, ó, a frase é o seguinte, ó. Mas tudo bem, estamos aqui, cristãos sobrevivendo, e vamos sobreviver a essa turbulência que a humanidade está atravessando.
Para muitas pessoas é apenas uma pandemia. Para nós, o Senhor sabe, eu sei, é muito mais coisa por trás dessa pandemia e o que vem ainda com o intuito de nos destruir. Nós somos o incômodo, o calo dos comunistas. Somos nós cristãos, mas nós somos também a resistência e vamos permanecer fiéis, porque Deus vai nos proteger. Cara, vou até ouvir agora as músicas de Elba Ramalho, viu? Cantava bem, até gostava dela, mas depois de hoje, depois dessa fala aí, cara, rapaz, que fala, hein? Que fala. E aí, pra gente chegar aqui o fim, com algumas coisinhas, quero mostrar essa matéria. Vejam só. O Tedros, sim, o Tedros, tá chateado com o chefe do Dória, que negaram acesso à cidade para eles investigarem. Trouxe a matéria aqui do Sydney Morning Herald, jornal conceituado, grande mídia australiana. Trouxe já traduzido, mas vai mostrar, não foi nenhum site de direita. Eu não achei nenhum site de brasileiro grande assim que trouxe a matéria. Aí você vê, ó. A chanceler australiana, Marise Payne, pediu, que os chefes do Dória deixem uma equipe da OMS entrar no país para investigar as origens do que aconteceu, depois que Pequim pareceu bloquear a entrada das autoridades no país. A OMS afirma que os chefes do Dória se recusaram a conceder acesso àquela cidade a seus funcionários como parte da investigação sobre a pandemia. As demandas da Austrália para a investigação são, em parte, culpadas pela deterioração das relações entre os países, com eles cortando bilhões de dólares do comércio em retaliação. Aqui tá complicado. Aqui, os chefes do Dória também estão avançando, tentando avançar com a nova Rota da Seda. O diretor, o Tedros, disse que 2 membros da equipe já haviam deixado seu país de origem, conforme combinado previamente, quando ficou claro que eles não haviam emitido permissão necessária para entrar no país. Não pode entrar no país? E aí o Tedros vem, estou muito desapontado com essa notícia. É mesmo, Tedros? É mesmo. Visto que 2 membros já começaram sua jornada e não puderam viajar no último minuto. Olha. Tá tão triste, deve ir lá no bar, tomar uma. O Tedros, toma uma vez no bar, Aí vem outra pessoa. O Tedros diz ter recebido a garantia que os chefes do Dória estão acelerando os procedimentos internos para o deslocamento o mais rápido possível. Mas, em questionamentos posteriores, não ficou claro quando eles teriam permissão para entrar. Gente, qual é a dificuldade para o pessoal entrar no país? O pessoal não está nem podendo entrar no país. Você vê, o doutor Michael Ryan, da MS, disse que os funcionários não receberam autorização de visto. Um funcionário foi mandado de volta para casa e o outro está em um terceiro país esperando a entrada. Qual é a dificuldade? Aí você vê, olha só. A rara repreensão do Tedros aos chefes do Dória ocorre em meio a constantes críticas dos Estados Unidos e Austrália à resposta da MS à pandemia. Você vê, A rara. Os australianos dizem, é raro ver. E esse jornal não é de direita não, viu? Não é de direita não. É porque o Tedros, para de tomar uma e começa a resolver as coisas. A gente sabe que não vai resolver, A gente sabe que zero. E eu quero só mostrar essa matéria, que tinha outras coisas para mostrar, não vai dar tempo, sobre o Sérgio Moro, mas veja só. 50 ativistas pró-democracia são presos em Hong Kong. Pró-democracia. E realmente são, porque eles são contra o chefe do Dória. O que eu achei interessante é o seguinte, a matéria da Folha de São Paulo, que a Ilona compartilha. E eu me pergunto assim, cara, peraí, o que esse pessoal tem na cabeça a compartilhar isso? Será que eles não sabem que no Brasil é meio que a mesma coisa? Assim, porque no Brasil eles acabam defendendo o outro lado, Esse aqui é mostrar uma coisa que eu mostro também. Esse aqui dá pra mostrar rápido, mas olha só. O Nadalim, me atrapalhei. O Nadalim trouxe ontem lá mais uma criança que aprendeu a ler e escrever através do joguinho do Grapho Games. Se você é pai, mostre pro seu filho, apresente, está disponível na Play Store e na Apple Store. E para terminar, eu quero terminar com essa mensagem aqui, Tá falando lá da Ilona Zabor, Cara, é contradição. No Brasil, eles apoiam o que eles ficam escandalizados quando ocorre em Hong Kong. Eles estão tentando fazer o que acontece lá acontecer no Brasil. Eu quero terminar o vídeo de hoje com uma frase que eu achei interessante. O Senhor Caverna, tem um podcast aí, os Irmãos Caverna, até já participei do podcast uma vez. Ele trouxe um livro, ele trouxe lá uma mensagem que eu achei interessante. Ele fala o seguinte, tenta levar uma família na base da, entre aspas, cobrança legítima para ver no que vai dar.
leva uma família só cobrando. E na família você tem lá, né, 3, 4 pessoas para administrar, e não o país inteiro. Para saber mais, leia o livro abaixo. Cobrar, só cobrar é meio complicado, né? Mas é isso. Ficamos por aqui. Dá aquela curtida compartilhada. Vamos tentar chegar aos 400 mil. Falta menos de 400 pessoas. E é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu, galera. Fui!